E aí galera, sentiram minha falta? Depois de 3 anos desde a última versão desse vídeo, eu decidi refazê-lo de novo pela 6ª vez. Porque de 2020 pra cá rolaram muitas novidades sobre a franquia, mas dessa vez eu só vou adicionar umas novas partes ao vídeo. Então se preparem porque essa experiência vai ser uma verdadeira viagem no tempo. Bora começar! BTTF foi um filme lançado em 1985 e suas sequências em 1989 e 1990. Então vamos começar resumindo os filmes bem rapidinho. No primeiro filme, Marty descobre que Doc criou uma máquina do tempo a partir de um DeLorean. Só que na madrugada em que Doc mostrou sua nova invenção, os terroristas dos quais ele havia roubado o plutônio, que serviria de combustível para a máquina do tempo, chegam no meio da demonstração e acabam metralhando-o. Marty usa o DeLorean para fugir dos terroristas líbios que atiraram no Doc, indo acidentalmente para 1955. Chegando lá, ele acaba impedindo que George e Lorraine, seus pais, se conheçam. E agora Lorraine, sua mãe, acaba se apaixonando por ele. Marty procura o Doc do passado e pede ajuda para voltar para 1985, e também para fazer seus pais ficarem juntos, impedindo assim que ele desaparecesse, tendo que ao mesmo tempo lidar com Biff, um valentão da escola que faz bullying com George. Marty tenta entregar uma carta para o Doc, alertando sobre os tiros que os líbios deram no Doc de 1985, mas o Doc rasga a carta. No final, George, o pai de Marty, vence seu inimigo Biff, e Marty consegue voltar para 1985, onde acaba descobrindo que o Doc colou a carta rasgada e usou um colete à prova de balas. Além disso, o George agora está rico, e tem o Biff trabalhando para ele. Em 1985, Marty está com a Jennifer, a namorada dele, na garagem, e o Doc chega falando que eles precisam ir para 2015 por conta dos seus filhos. E então, começa o segundo filme. Chegando em 2015, para conseguir impedir o Marty McFly Jr. de ser preso por conta do Griff, que é o neto do Biff, eles fazem um plano e quem acaba sendo preso é o Griff. Marty compra um almanaque que dá todos os resultados de jogos entre os anos de 1950 e 2000. Jennifer também descobre que Marty não virou um guitarrista, pois quebrou a mão em uma corrida de carro com um cara chamado Needles. Biff, já idoso, pega o almanaque que Marty comprou e que Doc havia jogado no lixo e usa o DeLorean escondido para entregar o almanaque para si mesmo de 1955, fazendo com que o Biff do passado se torne um milionário, tornando o mundo de Marty um verdadeiro cenário pós-apocalíptico, no qual Biff assassinou seu pai George e forçou um casamento com a sua mãe. Quando Marty e o Doc voltam para 1985 e veem tudo isso, Marty decide falar com o Biff para saber quando ele pegou o tal almanaque. Percebendo isso, o Biff tenta matar o Marty, mas ele se salva e volta novamente para 1955, exatamente no mesmo dia em que Biff havia voltado para entregar o almanaque para si mesmo. Lá, eles conseguem recuperar o almanaque e queimá-lo, mas quando o Doc estava no DeLorean, manobrando para buscar o Marty, um raio atinge o carro, fazendo-o desaparecer. Marty recebe uma carta que foi escrita há mais de 70 anos, dizendo que Doc foi para o Velho Oeste e que ele tinha deixado o DeLorean escondido em uma mina. Marty novamente vai falar com o Doc de 1955, e assim começa o terceiro filme. Marty vai para o Velho Oeste com o DeLorean que estava em uma mina. Ao chegar lá, ele é atacado por índios, o que acaba causando um vazamento de gasolina. Marty encontra o Doc, que irá morrer depois de 5 dias, assassinado por Buford Mad Dog Tannen, e percebem que estão presos lá, pois não havia gasolina na Hill Valley de 1885. Doc se apaixona por Clara Clayton, após ele mesmo salvá-la da morte, e isso nem mudou tanto na timeline. Buford tenta matar Doc, mas Marty o salva e desafia Buford para um duelo, no qual ele vence e o Buford vai preso. Só o Marty decide voltar a 1985, pois o Doc estava muito apaixonado pela Clara e queria ficar em 1885. Eles roubam o trem e o fazem chegar a 88 milhas por hora, enquanto empurra o DeLorean. Porque, como eu disse, em Hill Valley de 1885 não existia gasolina, então eles precisaram dar um jeito. Poucos segundos após Marty chegar em 1985, surge o Doc e o amor dele, a Clara, em um trem máquina do tempo, juntamente com seus 2 filhos, Julio e Vern. E depois Doc, Clara, Julio, Vern e o cachorro Einstein
voltam no tempo novamente. Marty impede a corrida dele com Needles e evita um acidente que destruiria sua vida. E dessa forma, acaba a trilogia. Um pequeno adendo aqui. Se você quiser saber mais das ideias originais da trilogia, que envolvem geladeiras e hippies, recomendo assistir os vídeos do canal Bullets and Blockbusters sobre o assunto, que são extremamente bem feitos. Fica o salve aí. E uma curiosidade legal sobre o filme foi a dificuldade de colocar o Michael J. Fox nele, pois na época ele estava muito ocupado gravando a série Family Ties, e por isso ele não podia participar do filme. O Bob Gale então começou a organizar testes com outros atores, e o que foi pra frente foi o Eric Stoltz, mas ele não estava atuando lá muito bem, e depois de mais de um mês de gravação, ele acabou sendo demitido. Eles acharam depois uma brecha na agenda do Michael, e ele passou a gravar o filme de noite, só podendo dormir 3 horas por dia na época, pois de dia gravava Family Ties e de madrugada, BTTF. Com o fim da trilogia em 1990, é claro que eles fizeram uma série animada. Essa série animada foca na família Brown depois de se mudarem para os anos 90. Agora Julio, Vern, Marge, Doc e Clara viajam por diferentes épocas. O meu plano original para esse remake era analisar a série inteira aqui, mas como ela tem 26 episódios, isso fica meio difícil. Então eu decidi apenas resumir a fórmula da série. Basicamente, Julio e Vern são irresponsáveis com viagem no tempo, e o Doc e o Marty precisam salvá-los. Agora, o mais legal das séries são as introduções com Christopher Lloyd. E uma curiosidade que eu acho muito louca é que quem dirigiu essas cenas na primeira temporada foi o Peyton Reed. O cara que dirigiu a trilogia do Homem-Formiga. A série fez tanto sucesso que junto com isso vieram os quadrinhos da Harvey Comics e os brinquedos do McDonald's. E uma coisa interessante da série animada é que 4 personagens criados para a série também aparecem em outras mídias. O Beauregard Tannen, o membro da família Tannen, os pais da Clara, o Daniel e a Martha Clayton, e também o tio general dela, o Ulysses Clayton. Também em 1991, foi lançado nos parques da Universal o BTTF The Ride, onde Doc abre uma empresa chamada Institute of Future Technology, que tem vários DeLorean. E o Biff de 1995 rouba um deles, cabendo a nós a tarefa de recuperá-lo. Em BTTF The Ride, o Doc tem uma assistente chamada Heather, e existe uma teoria dela ser a mãe da Spike, da gangue do Griff no segundo filme, pois ambas eram interpretadas pela mesma atriz. Mas mês passado, Darlene Vogel, que interpreta ambas as personagens, negou a teoria em uma entrevista para Amblin Road, mas eu ainda tenho uma teoria sobre ela. Reassistindo a série animada, eu percebi que ela aparece em um episódio. O título do episódio é A Aventura de Einstein. Nele, o DeLorean é roubado por 2 bandidos e eles voltam no tempo, apesar deles não saberem que o carro era uma máquina do tempo. Daí, quando eles chegam na Austrália de 1790, aparece uma telinha do DeLorean, com uma mulher que trabalha para o Doc, explicando o contexto histórico daquela época. E eu tenho certeza que ela é a Heather. A roupa é parecida, o brinco, o cabelo, olhos, é tudo parecido. E com o BTTF The Ride, foi lançado o restaurante Doc Brown's Chicken. Os personagens de BTTF também já tiveram várias cameos em outras mídias. Em clipes musicais, por exemplo, o Doc apareceu no de Check Your Coat e Power of Love. E temos vários comerciais, todos estrelando o Doc. Um para a DirecTV, que não tem lógica nenhuma. Outro pro McDonald's, para promover a série animada. Outro pra Lego, que é o Doc montando um Lego Dimensions. Outro pra Kinect, sendo sem dúvidas o mais bizarro, pois mostra o Doc apresentando o Kinect em um lugar que parece o IFT. Um outro para Fiat, onde ele aparece no final, mas eu não entendi nada desse comercial. Outro pra Nike, onde o Doc vai comprar o Air Mag em 2011. Outro pra Microsoft, que dos atores originais só o Christopher Lloyd que aparece. E ele é muito estranho. Outro pra Universal, pra promover o BTTF The Ride. Na Universal Studios, tivemos 2 eventos presenciais muito estranhos, e que temos poucas informações a respeito. Em 1988, durante uma conferência sobre a abertura da Universal Florida, o Christopher Lloyd apareceu como Doc Brown e anunciou o BTTF The Ride, mas infelizmente não temos nenhuma filmagem do evento. E antes disso, em 1985, o ator Goldie Wilson apareceu em um evento para promover o primeiro filme na Universal Hollywood, como o próprio personagem, aceitando ser o prefeito da Universal. Outro da Pizza Hut, onde 2 adolescentes roubam o DeLorean e vão comer pizza em 2015. E um outro que não são os personagens, mas sim Michael J. Fox e Christopher Lloyd, que participam do comercial para promover o novo carro da Toyota e os 30 anos da franquia. Além destes, temos o comercial da Gabarino, que mostra o Doc viajante do tempo, chegando e sem querer quebrando uma vitrine de uma das lojas da Gabarino. E arrependido, acaba topando ser o garoto propaganda da Gabarino por um tempo. Isso até rendeu uma participação do Doc no CQC da Argentina. E em filmes temos em A Million Ways to Die in the West, onde Doc aparece consertando o DeLorean.
Mas a verdade tem dois erros nesse. O primeiro é que o filme se passa em 1882, e não em 1885. E o segundo é que o DeLorean está sem o Mr. Fusion, e também o filme paródia do livro do Donald Trump, o The Art of Deal, onde ele aparece no finalzinho só como uma piada. E por último, no filme Earth Day Special, onde Doc ajuda a preservar o meio ambiente. Também temos um curta de 11 minutos, onde Doc explora os parques da Universal Flórida. Mas eu não vou mentir, é muito bizarro. Quando Back to the Future The Ride foi substituído pelos Simpsons em 2007, o Doc Brown apareceu nos vídeos que passam na fila do brinquedo. Em 2010, Michael J. Fox recriou o teaser do primeiro filme para um comercial para o evento Scream Awards. Em 2011 a 2013, Lloyd dublou Doc Brown em duas sketches muito daoras do Robot Chicken. E a Leia Thompson também apareceu em Robot Chicken e Family Guy como Lorraine. Em 2014, Lloyd chegou no evento de tecnologia CES vestido de Doc Brown. Em 2015, Christopher Lloyd e Michael J. Fox participaram do talk show do Jimmy Kimmel como Doc e Marty, e ambos também dublaram seus personagens no jogo Lego Dimensions. E teve uma galera que se reuniu para fazer um fanfilme chamado Back to the 2015, algo como De Volta para 2015, onde Ricky Dean Logan, Darlene Vogel, Donald Fulilove e Claudia Wells aparecem como Data, Spike, Goldie Wilson e Jennifer. Ah, e Donald Fulilove também apareceu como Goldie Wilson em um comercial de carros e alguns shorts para o YouTube que o ator fez. E Claudia Wells também apareceu como Jennifer em um comercial para um evento de fãs. E junto com o curta, um vídeo pro YouTube do Doc, numa pegada inspiracional, falando sobre o seu futuro ainda não ter sido escrito e para fazer boas escolhas. Em 2020, num trailer para a música Holiday do Lil Nas X, o Michael J. Fox participou como Marty McFly. Na Gamescom de 2020, o Doc apresentou o trailer de Surgeon Simulator 2. Em 2021, lançaram também um musical muito da hora, em Londres e em Nova York, com um elenco novo sensacional. E ainda em 2021, a Discovery Channel fez um documentário com Christopher Lloyd tentando encontrar os DeLoreans que foram utilizados no filme. Só que ele também aparece como Doc Brown, então no universo de BTTF existe um Doc Brown e um Christopher Lloyd. E isso fica mais confuso ainda, porque o ator Michael J. Fox chegou a ser mencionado na série animada. Caramba, que bagunça. E pra finalizar 2021, Bob Gale lançou um manual da criação do DeLorean com Doc Brown em primeira pessoa. E o Doc apareceu em uma sketch do programa do James Corden. Em 2023, o Christopher Lloyd abriu a turnê da banda Busted como Doc Brown. Ah, e existem duas máquinas de cassino de Back to the Future, uma de 2004 e outra de 2013. E ambas contêm vídeos exclusivos do Doc Brown. Sending you back to the future! Em 2023 também lançaram um jogo de tabuleiro investigativo chamado Uma Carta do Passado, que aparentemente contém uma história completamente nova, mas como eu nunca joguei, eu não posso afirmar nada com certeza. Agora, o mais legal, na minha opinião, aconteceu em dezembro de 2022, quando a Universal inaugurou duas escape rooms, uma de Jurassic Park e a outra de Volta para o Futuro. E a história é a seguinte: você está no Institute of Future Technology, sim, aquele do Back to the Future The Ride, e depois que o Biff hackeia o sistema, você tem que passar por várias salas icônicas do filme para salvar o próprio espaço-tempo. A assistente do Doc infelizmente não é a Heather, mas pelo menos o Christopher Lloyd grava os áudios como Doc Brown. Só é uma pena que, por ter sido gravado durante a pandemia, ele não aparece em vídeo. Uma pausinha rápida aqui. Foi mal essa parte ter ficado meio repetitiva, mas, sinceramente, não tinha como não ficar. E eu acho muito importante mencionar cada pedacinho de mídia da franquia. Dito isso, uma coisa que eu não queria mencionar é um filme que iria lançar em 2012, mas acabou sendo cancelado. Era um filme de baixo orçamento que iria se chamar Time, The Fourth Dimension, e iria estrelar Christopher Lloyd e Deep Roy. Nele, Lloyd iria interpretar outro viajante no tempo, que é literalmente uma cópia do Doc Brown. Eles basicamente só não chamaram de Doc Brown por conta dos direitos autorais. Bem, de qualquer forma, o filme foi cancelado no meio das gravações. Mas em 2010, para reviver a franquia, eles lançaram um videogame que continuava o filme. E eu vou resumi-lo bem rápido. Já fazem 6 meses desde a última cena do terceiro filme. Depois de investigar a casa do Doc e mais algumas coisas, Marty descobre que o Doc está preso em 1931 por ser acusado de botar fogo em um speakeasy, que é um tipo de bar. Ao mesmo tempo, Marty recebe um DeLorean com um Einstein dentro e logo vai para 1931. Mas lá, sem querer, impede por acidente o oficial Danny Parker, o avô da Jennifer, de prender o Kid Tannen, um mafioso que é o pai do Biff. Lá então, ele precisa convencer o Doc de 17 anos a fazer um foguete para ajudar o Doc velho a fugir da cadeia. Ao mesmo tempo, Marty encontra seu avô, o Arthur. Doc foge da cadeia, e ele e Marty voltam para 1986, mas descobrem que o Kid Tannen virou meio que o chefe de Hill Valley, e que a Jennifer nunca existiu.
Pois após Marty impedir que Danny prendesse o Kid em 1931, Danny entrou em profunda depressão, nunca teve seu filho Danny Parker Jr. e, por consequência, nunca teve a Jennifer. Só pausando o vídeo aqui pra avisar que já teve uma caralhada de videogame antes desse da Telltale. Mas como não tiveram envolvimento de ninguém da produção dos filmes, só recontaram a história original e ainda por cima foram todos horríveis, nem vale a pena mencionar aqui. Tiveram algumas collabs com videogames muito famosos também, mas que no final das contas foram só as skins dos personagens. Eles voltam para 1931 e fazem o Danny voltar ao normal e prender o Kid. Mas a Edna, a irmã do Strickland, que é o diretor da Hill Valley High, acaba se apaixonando pelo Emmett de 17 anos. Então Doc e Marty voltam para 1986, mas o Doc simplesmente desaparece. E daí começa o melhor capítulo, Citizen Brown. Edna fez uma lavagem cerebral no Doc e fez ele transformar Hill Valley na cidade perfeita. E agora, ele se chama Citizen Brown. Marty consegue fazer com que o Citizen Brown lembre de quando eles viraram amigos, em 1931. Mas Edna, sabendo que agora Citizen, após se lembrar de tudo, quer restaurar a linha do tempo, captura ele e Marty. Os dois conseguem fugir, e Citizen passa 6 meses consertando o DeLorean, que tinha quebrado, e entrega no mesmo momento em que Marty escapa de Edna. Marty e Citizen, então, voltam para 1931 e vão consertar tudo. Só que Citizen começa a pensar: Marty, por que é que a sua timeline tem que ser restaurada e não a minha? Então, Citizen tenta fazer com que Emmett desista da ciência, pois Citizen acredita que o verdadeiro culpado da história foi a ciência, e não a Edna. Marty consegue consertar tudo, e então Citizen desaparece. Doc chega em um DeLorean, só que a Edna rouba o DeLorean que estava com Marty e vai para 1876, fazendo com que Hill Valley se torne uma cidade deserta. Mais uma vez, Marty e Doc resolvem tudo. Eles voltam para 1986 e logo em seguida aparecem 3 Marty McFly, dizendo serem ele do futuro. Mas o Doc deixa os 3 Marty do futuro discutindo entre si e vai para o DeLorean com o Marty original. Daí, acaba o jogo. Também em 2010, temos o jogo de cartas Back to the Future The Card Game, onde temos novos personagens como a Electra McFly, Marlene Berry, Buff Tannen, Tiffany Tannen, Clay Strickland e Darlene Needles. Desses, o único personagem que apareceu de novo foi a Tiffany Tannen, que em 2015 apareceu nos quadrinhos da IDW. E originalmente era pra ser um personagem em BTTF The Game, mas foi cortada junto com o personagem Ricky Strickland, que provavelmente foi a inspiração do Clay Strickland. Em 2015, eles lançaram para DVD o curta Doc Brown Saves the World, onde Doc descobre que o Griff criou uma empresa que causaria o fim do mundo em 2045, e ele tem que impedir isso. Também no mesmo ano foi lançado o documentário Back in Time, além do início da coleção de quadrinhos publicadas pela IDW com histórias solos tipo Como Marty Conheceu o Doc e a história principal, Continuum Conundrum, que começou no volume 2 e foi até o final. A série principal teve 25 edições, que foi de outubro de 2015 até dezembro de 2017. 6 edições da série Tales of the Time Train, que foi de dezembro de 2017 até junho de 2018, além de 5 edições da adaptação do videogame em quadrinhos, chamada Citizen Brown, que foi de maio de 2016 até setembro de 2016, e 6 edições da série Beef to the Future, que foi de janeiro de 2017 até julho de 2017. E acreditem ou não, um crossover com Transformers, que teve 4 edições de outubro de 2020 a maio de 2021. Relaxa, eu vou resumir tudinho aqui, mas pra não ficar muito confuso, eu vou começar com a série principal. Só que antes disso, é importante deixar claro que o videogame não é canônico para os quadrinhos. Agora sim, sabendo disso, senta aí que lá vem a história. Tudo começa em 1986. Marty está entediado com a sua nova vida sem viagem no tempo, até que ele recebe uma carta da Clara, contando que o Doc viajou no tempo usando uma máquina do tempo improvisada para pegar umas peças para o trem, só que ele nunca voltou. Então, só para ficar menos confuso, esse Doc desaparecido é o Doc antes de construir o trem, ou seja, o Doc antes do final do terceiro filme. O laboratório do Doc já tinha sido esvaziado, mas o Marty começou a pensar em como que o Doc tinha construído o DeLorean sem ele saber. E assim chegou à conclusão de que ele tinha um segundo laboratório. E após pegar algumas informações com Gold Wilson II, ele descobre onde fica esse tal laboratório secreto. Lá existe um segundo DeLorean, que não está finalizado. Então ele deixa uma carta para o Doc, para ele achar no futuro. Mas daí o Doc simplesmente chega em um traje de mergulho e com total perda de memória. Aos poucos o Doc vem recobrando a memória e
e lembra onde está essa tal máquina do tempo improvisada. Assim, Doc, Marty e Jennifer conseguem recuperá-la, mas só depois de uma puta enrolação com Needles, que foi pura enrolação. Nessa máquina do tempo improvisada, diz que o Doc veio de 2035. Então o Doc e o Marty viajam para 2035 para tentar entender o que está acontecendo. Lá, o Doc está sendo procurado e temos um flashback explicando o porquê. Ele tentou pegar dinheiro no banco, mas como o DNA dele não bate com a sua idade, ele é taxado como um farsante e fica foragido. Ele consegue entrar na máquina do tempo, mas antes de chegar a 88 milhas por hora, é atingido por um choque pelo Griff Tannen, que agora é um policial. Olha, eu realmente espero que não esteja muito confuso até aqui, porque a partir de agora, meu amigo, o negócio só piora. Voltando para 2035, o Doc recupera totalmente a sua memória, escapa mais uma vez dos policiais e passa em 2015 para pegar equipamentos para finalizar o segundo DeLorean, porque o Marty ficou preso em 2035 fugindo dos policiais. No final, Doc e Jennifer vão para 2035 e resgatam Marty. Marty tem agora a satisfação de ver o Doc e viajar no tempo de novo, e Doc vai atrás de pegar as peças necessárias para o trem. E assim, acaba o segundo volume e tem início o volume 3. Marty está em uma crise existencial por conta de estar vivendo a vida de outro Marty. O Marty que sempre teve os pais confiantes, sempre teve uma família unida e que agora está perdido no espaço-tempo. Ao ir para o laboratório de Doc, ele encontra uma carta para o Doc assinada por um amigo no espaço-tempo. Marty então é visitado por Marcus Irving, que fala que é um cientista e que por conta de Marty ser de uma timeline paralela, ele vai deixar de existir quando o universo se corrigir. Irving construiu uma máquina do tempo, mas falta uma parte, o capacitor de fluxo. Marty deixa mais um bilhete para o Doc, e quando ele chega, o conta sobre sua preocupação. O problema era que Irving estava apenas usando o Marty, e só queria descobrir e roubar a última peça que faltava. De repente, Doc e Marty são atacados por diversos Martys de outras timelines. Mas Doc descobre que os outros Martys eram na verdade robôs feitos por um Irving do futuro, que ele enviou para impedi-los de pararem o Irving do presente de roubar o capacitor de fluxo. Marty e Doc então são sequestrados por uma versão velha de Irving, que agora é um expert em viagem no tempo, e os capturou por medo deles tentarem voltar no tempo para detê-lo. Mas eles conseguem voltar para 1986 e impedir que o Irving roube a ideia do capacitor de fluxo e se torne um vilão. O problema é que o capacitor de fluxo que estava com o Irving acaba sendo quebrado em uma briga com o Needles, o que por si só era um mini plot durante essa história. E assim acaba o volume 3, com o Irving agora fazendo parte da equipe com Doc, Marty e Jennifer, e com o DeLorean sem o capacitor de fluxo, deixando o Doc preso em 1986 até construir um novo. Lá no primeiro filme é mencionado um tio do Marty que tinha sido preso, e agora no volume 4, essa história finalmente é explorada. Joey, esse tio do Marty, é libertado da prisão e passa um tempo morando na casa dos McFlys. Mas Marty está puto por conta de seu tio, que era próximo dele na infância, ter abandonado a família para entrar no mundo do crime. Então ele acha em sua casa um quadro rasgado pela metade com um bilhete escrito: "Juntos nós podemos achar a fortuna". O DeLorean agora está praticamente funcionando e, conversando com o Irving, eles têm a ideia de voltar no tempo, escondidos do Doc, para tentar descobrir o porquê o seu tio foi preso. O que eles sabiam antes era que Joey tinha tentado roubar uma senhora chamada Mrs. Ellsworth. Só que, chegando em 1972, eles descobrem que ela na verdade é a mãe do Doc. E logo depois de descobrirem isso, eles percebem que o DeLorean não está mais no lugar onde eles tinham estacionado. Marty decide seguir o seu tio e acaba descobrindo que ele estava trabalhando com, adivinhem só, Biff Tannen e sua gangue. E por conta do Marty estar junto, ele acaba sem querer sendo obrigado a ajudar o Biff e o Joey no crime. E esse é o fim do volume 4, e o 5 começa exatamente onde o 4 acabou. A gangue do Biff está atrás de uma fortuna escondida da família Brown, da qual eles desconfiam o paradeiro. Como Doc teve que queimar sua casa para pegar o dinheiro do seguro, sabem que ele não gastou a tal fortuna. Marty e Joey têm que invadir a casa da mãe do Doc e achar a grana. Eles roubam um quadro e um maço de cigarro que supostamente estava com o dinheiro, mas por conta de uma invenção do Doc, os dois são segurados por uma força gravitacional e só Marty consegue escapar. Joey então é preso por não querer dedurar Marty e Biff. Eles descobrem que o dinheiro não estava no quadro e nem no maço, e o Biff fica possesso, pegando o quadro que estava com o Marty, mas não antes do Marty sem querer rasgar um pedaço do quadro. Marty e Irving então são resgatados pelo Doc, que tinha pego o DeLorean usando seu controle remoto. O Doc tá putaço com os dois e os deixa na casa dos McFly. Marty então coloca aquele pedaço que ele tinha rasgado no quadro que havia sido deixado em sua casa, e descobre que havia um mapa na parte de trás. Joey e Biff veem a cena toda, e acham que Marty e Irving também querem descobrir onde está a tal fortuna. E então,
Os 4 vão até onde o mapa levava, mas após cavarem e finalmente encontrarem a caixa com o dinheiro, Joey começa a espancar o Biff por tê-lo levado para o mundo do crime. Ele o havia enganado e estava apenas fingindo que queria continuar a busca. Logo depois, a caixa é aberta por Biff, mas é revelado que ela continha apenas aquela máquina antigravitacional que deixa o Biff preso flutuando. Então Doc, suspeitando do que está acontecendo, vai até lá buscar o Martin e o Irving. Doc os explica que ele tinha sim escondido a fortuna por conta de sua mãe ter se casado novamente. Ele estava com medo do cara ser interesseiro, mas após descobrir que o cara era mais rico ainda, ele desenterra o dinheiro e o usa para ajudar a construir a máquina do tempo. E explica que após o mapa ter sido roubado, ele escondeu a máquina antigravitacional lá, para prender quem quer que fosse atrás do dinheiro. E assim acaba o volume 5, com o Doc conseguindo consertar o DeLorean e buscando tudo que era necessário para fazer o trem, o que nos leva diretamente para o spin-off Tales of the Time Train. Tales of the Time Train começa logo após o Doc, já com o trem, visitar o Marty em 1985, no final do terceiro filme, e mostra o Doc em uma convenção futurista em 1939. Mas lá ele é confundido com o Albert Einstein por uma dupla de agentes nazistas. Enquanto isso, o cachorro Einstein acaba sendo trocado por um cachorro da realeza. E após o Doc e a Clara tentarem recuperá-lo, são acusados de tentarem roubar o cachorro da realeza e acabam sendo perseguidos por guardas reais. E quando Júlio e Verne se encontram com os nazistas, que procuravam por um outro Einstein, são feitos de refém e começam uma perseguição. Doc e Clara, que também estavam fugindo, rastreiam Júlio e o Verne. Nesse momento, os 4 estavam fugindo de soldados, de um lado reais e do outro nazistas. No final, o Einstein, que tinha escapado, consegue salvá-los dos nazistas. E após o ato heróico do cachorro, eles mostram pros guardas reais o mal-entendido e tudo fica resolvido. O quadrinho ainda acaba com uma conversa bem da hora entre o Doc Brown e o próprio Albert Einstein. Na adaptação do videogame Citizen Brown, é deixado bem claro no começo que não é canônico, mesmo sendo a melhor continuação da trilogia. E tem muita diferença entre o quadrinho e o jogo, então nem vale a pena resumir tudo de novo. Antes de falar sobre Beef to the Future e o crossover com Transformers, vou falar um pouco sobre as histórias do volume 1, mas vai ser bem rápido. A primeira história conta como Marty conheceu o Doc. Needles fala pro Marty que vai pegar um equipamento de sua guitarra para um show. Eles se desentendem e o equipamento acaba quebrando. Needles fica muito puto e fala que o Marty vai ter que arrumar um novo pra ele. Só que o único lugar na cidade que ainda tem esses equipamentos é o laboratório de Doc Brown. E por conta de Marty ser a única pessoa que conseguiu burlar o sistema de segurança e invadir o laboratório de Doc, ele decide contratá-lo como assistente. A segunda história é sobre o envolvimento do Doc no projeto Manhattan, que ele decide abandonar após ter sonhado com o estrago que os Estados Unidos iriam fazer usando a tecnologia da viagem no tempo como uma arma na Guerra Fria. A terceira história é simplesmente o Doc ajudando o Marty em um projeto de ciências e comprando um certo DeLorean no final. A quarta história é o Doc ajudando George e a Lorraine com problemas no relacionamento em 1958. A quinta história mostra que antes do Biff ir para 1955 para entregar a si mesmo o almanaque, ele sem querer viaja para a época pré-histórica. A sexta história é uma briga boba entre o Marty e o Needles. A sétima história mostra o Doc visitando o futuro pela primeira vez entre o primeiro e o segundo filme. Ele viajou para 1938 para comprar a primeira edição do Superman e revender em 2015 para conseguir pagar pelo Mr. Fusion. A oitava e última história é a mais chatinha. É literalmente a Clara contando a história de vida dela antes de conhecer o Doc. E depois o Doc contando a história de Hill Valley Alternativa, quando o Biff era milionário, e de como ele visitou uma versão alternativa dele que sofreu lobotomia. A única coisa da hora é ver os personagens da série animada aparecerem. Bom, a parceria com Transformers também não é canônica, obviamente, e foi feita para promover um brinquedo do DeLorean da linha Transformers. A história é bem simples. A equipe do Megatron, o líder dos Decepticons, está vigiando a cena do Marty com os líbios no primeiro filme. Eles veem que ele viajou no tempo, e a partir daí passam a querer capturá-los. Depois, quando Marty retorna, eles o seguem até sua casa. Só que daí o Bumblebee, um Autobot, entra em cena e ambos começam a batalhar sem que Doc e Marty percebessem. Depois eles encontram uma fita cassete no chão, mas Bumblebee, disfarçado como carro, atropela a fita. Doc decide levar a fita com ele assim mesmo. Doc então viaja para o futuro, igual ao final do primeiro filme, e quando Marty acorda no dia seguinte, vê Hill Valley em uma distopia controlada por Megatron e com Biff Tannen de subordinado, onde todos os residentes são escravizados e trabalham incessantemente para produzir cubos de energon. Lord Starscream, outro subordinado do Megatron, começa a brigar com Biff por conta do número de produções da base dele. Marty joga uma tampa de lixo na cabeça de Starscream e inicia uma perseguição. Mas então o DeLorean chega, só que não era o Doc Brown como Marty pensava, e sim um DeLorean Autobot, que agora está aqui para ajudá-lo a salvar a linha do tempo. O DeLorean começa a batalhar com os Decepticons, até que outro Autobot chega para
para ajudar, o Skiltz. Então Marty e Skiltz entram no DeLorean e vão atrás de resolver tudo, descobrindo que tudo começou em 2015, que foi o ano para o qual o Doc viajou. Eles são levados para a base dos Autobots, mas lá descobrem que a culpa do apocalipse foi do próprio Doc Brown. Quando o Doc chega em 2015, a fita cassete se revela como um Decepticon, Rumble, que finge ser amigo do Doc e o ajuda a melhorar o DeLorean. Mas depois acaba roubando o DeLorean e começa a viajar no tempo para reescrever a história. Rumble chega em 1974, faz o bife de escravo para produzir cubos de energon e matam a maioria dos Autobots que estavam desligados nessa época. O DeLorean revela que na verdade ele é um Decepticon, mas escapou por não concordar com a crueldade deles. Quando estava escapando, ele recebeu um choque no capacitor de fluxo que o danificou, fazendo com que ele não conseguisse funcionar a 100%. Para consertá-lo, Marty precisa de Doc. George e Lorraine continuam escravos em 2015, mas Doc chega para ajudá-los e até mata um Decepticon. O Biff de 2015 recebe a culpa pelo Decepticon morto. Então Doc, Biff, George e Lorraine fogem à procura dos Autobots. Eles emitem um sinal para os Autobots, mas descobrem que Biff os enganou e convocou outros guardas. Por sorte, Marty e DeLorean, junto com os outros Autobots que receberam o sinal, conseguem salvá-los. Mas daí a Clock Tower se revela um Decepticon e inicia uma puta batalha. Doc consegue consertar o capacitor de fluxo rapidinho, e Marty vai para 1974 para salvar o espaço-tempo. E quando ele batalha com o Rumble, todos os Autobots acordam e entram na briga também. Os Autobots ganham, mas o DeLorean acaba morrendo. Eles transformam o DeLorean e o carro novamente, e Martin vai para 2015 para encontrar o Doc. Lá é revelado que Doc e os Autobots reconstruíram o DeLorean e que agora tudo ficou tranquilo, até com o Biff sendo o mecânico dos Autobots. Agora vamos falar de Biff to the Future, que conta a história da Hill Valley alternativa do segundo filme. Lembra daquela história que eu contei antes? Que antes do Biff ir para 1955 para entregar a si mesmo o almanaque, ele sem querer viaja para a época pré-histórica? Então, Biff to the Future continua exatamente daí. Depois que o Biff novo recebe o almanaque entregue pelo Biff velho, ele tenta fazer uma aposta, mas não deixam por ele ser menor de idade. Então ele pediu para a avó dele fazer a aposta, e ela acaba apostando errado, fazendo ele perder o dinheiro. Biff então faz a avó dele fazer mais uma aposta, dessa vez com o dinheiro dela. Ela ganha o dinheiro, mas só devolve para ele os $20 que ela tinha perdido. Daí um cara chamado Louie vê o Biff discutindo com a avó, e acha que ele tem potencial por ter acertado todas as apostas. E o cara então se oferece para ajudar o Biff a recuperar o dinheiro com a avó. O cara consegue pegar o dinheiro da avó do Biff, e vê que o Biff tem um almanaque dos resultados. Então os dois vão fazer mais apostas. Eles ganham, mas o Louie pede pro Biff esperar do lado de fora na hora de pegar o pagamento, por ele ser menor de idade. Mas quando sai, o Louie espanca o Biff e rouba o almanaque. E mostra que, na verdade, o Louie matou a avó do Biff. Quando estava prestes a matá-lo também, Biff consegue pegar sua chave inglesa e usá-la para matar Louie. E simplesmente sai cheio de dinheiro. Ele não queria denunciar para a polícia, então forjou um atestado de óbito falso dizendo que sua avó morreu dormindo. Depois, o Biff vai pra escola e descobre que reprovou de ano pela segunda vez. Então ele decide só largar os estudos mesmo. O ano agora é 1960 e Biff tá ficando cada vez mais rico fazendo apostas e é considerado o homem mais sortudo do mundo. Ele vai para os Oscars e vira o centro das atenções, mas por não gostar das bebidas desses eventos, ele decide sair e ir pro bar do seu hotel. Lá ele encontra um produtor de filmes, Bernie, que o convence a montar uma produtora juntos, chamada Tunning Pictures. Mas na real, o cara só queria a grana dele, gastava tudo em carros e prostitutas e ficava enrolando ele para lançar um filme. Biff então decide voltar a apostar em cavalos, e após ganhar uma bolada, ele é coagido por um chefe da máfia a parar. Biff manda uma limusine para pegar a Lorraine e tentar conquistá-la, mas George atende e ambos começam a discutir. Quando ele revela que ela tá grávida, o Biff fica maluco. O filme de sua produtora finalmente é lançado, e é considerado o pior filme do mundo, tanto pelo público quanto pelos críticos. Biff fica possesso e diz que vai fazer um filme de seu antepassado Mad Dog estrelando John Wayne, mas Bernie fala que já tinha tentado isso e o Wayne não quis. Biff então vai buscar o Wayne em um set de filmagem, mas ele recusa o papel e xinga o Mad Dog. Biff tenta bater nele, mas no final é nocauteado. A Tunning Pictures vira um desastre e Tunning fica excluído de Hollywood. Em um bar, conversa com um ator em decadência e futuro presidente Ronald Reagan, que o motiva de novo. A Tunning Pictures acaba sendo fechada por razões legais e o Biff planeja uma vingança para o Bernie. Ele o levou a uma corrida de cavalos e o fez fazer uma aposta, o que levou o Bernie a ser sequestrado por aquela máfia. Biff então desiste de Hollywood e decide voltar para Hill Valley. Tunning tenta propor um projeto de uma nova Clock Tower, mas é negado pelo Strickland, que também está no conselho. Biff então manda um pacote de cigarros explosivos para ele, que causa um incêndio na escola e o faz ser demitido. Fazendo assim, seu projeto ser aprovado. O Biff está no seu auge e é até casado com a Marilyn Monroe, mas tudo acaba quando ela descobre a sua obsessão por Lorraine. Biff então é procurado por um agente do governo, que tem interesse em privatizar certas áreas questionáveis e poderia usar a sua ajuda.
Ele diz que Biff não pagava impostos e que fazendo isso eles iriam limpar o seu nome. Então Biff criou a empresa imobiliária Biff Co., que comprava os imóveis acima do preço de mercado e os alugava de volta aos moradores pela metade do preço. Mas tudo não passava de um plano para conseguir terras que pudessem ser usadas para construir depósitos de resíduos tóxicos, o que causa uma grande revolta em Hill Valley. George McFly é demitido da universidade em que dava aula por protestar contra Biff, e voltando para casa, é morto por ele. Lorraine, agora mentalmente abalada, acaba aceitando se casar com Biff. Biff vira amigo do presidente Nixon e usa seu poder aquisitivo para subornar políticos o bastante para conseguir revogar a 22ª emenda da Constituição americana, deixando Nixon como presidente por mais de 2 turnos. Mas surgiu um problema. Todas as casas de apostas que o Biff frequentava o baniram por estarem perdendo muito dinheiro. Então, com a ajuda de Nixon, ele construiu seu próprio cassino no local onde era Clock Tower. Dave, o irmão mais velho de Marty, briga feio com o Biff e entra em um comitê secreto contra ele junto com Doc Brown, Terry, Strickland e outros cidadãos que têm certeza que Biff é um criminoso e assassinou George McFly. Eles elaboram um plano para procurar por possíveis provas que pudessem incriminá-lo, que poderiam estar dentro de um cofre que Dave viu na mansão de Biff. Mas Biff pega eles no ato, mata Terry e deixa Dave sem escolha, a não ser fugir da cidade. Lorraine está preocupada com o que aconteceria se ela se divorciasse do Biff, então decide mandar Marty e Linda para internatos. Enquanto isso, Doc Brown construiu uma máquina do tempo em uma geladeira, uma bela referência ao roteiro original do filme. E o plano era fazer Biff ser expulso para um colégio militar em 1946. Strickland viaja no tempo para dar um jeito nisso, mas acaba falhando. O próximo plano é impedir o casamento dos pais do Biff, Kid Tannen e Myra Benson. E dessa vez o responsável por tentar é o Doc, mas chegando lá, ele descobre que o Biff já havia nascido. Quando Doc retorna para 1985, é achado por Biff e internado após ser declarado legalmente insano. Em 1988, Biff se candidatou à presidência. E ao chegar em casa, Lorraine tenta matá-lo. Mas, infelizmente, a bala é parada ao atingir o seu livro de finanças que compilava seus subornos. Lorraine tenta pedir divórcio, mas Biff se recusa a assinar os papéis. Biff consegue reunir Lorraine com seus 3 filhos, que finalmente parecem estar bem na vida, sem ela saber que ele planejava tê-los mortos por terroristas para alavancar a sua campanha. Mas ao mesmo tempo, Biff acaba descobrindo que o Doc Brown havia criado uma máquina do tempo. Biff então pede para Doc usar a máquina em seu favor, ameaçando matar Marty caso não o fizesse. Biff manda Doc enviá-lo para o futuro, para que ele colete mais almanaques em tópicos diferentes. Mas Doc envia ele para o Velho Oeste, fazendo-o levar um tiro na cabeça pelas mãos do seu próprio antepassado, Mad Dog Tannen. E assim chegam ao fim os quadrinhos da IDW. Enfim, acabamos. E fala sério, depois de ver tudo isso, é impossível não falar que o universo expandido de Volta pro Futuro é uma zona que só, com várias aparições e mídias que contradizem uma a outra. Mas no fundo, todas elas são do caralho. Até a série animada, por mais estranha que seja, é muito melhor que a maioria dos desenhos dos anos 90. Mas antes de acabar com o vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Rick and Morty. O show começou com uma série de curtas online parodiando De Volta para o Futuro, chamados The Real Animated Adventures of Doc and Marty. Algo como as verdadeiras aventuras animadas de Doc e Marty. Esses curtas foram criados por Justin Roiland, carinha que ficou bem controverso ultimamente após as acusações de abuso sexual, corrupção de menores e pedofilia. Eita... Mas que em 2013 se juntou com Dan Harmon, na época recém-expulso da série que havia criado, Community, que por sinal também é minha série favorita. E juntos trabalharam para transformar esses curtas em uma série para o Adult Swim. Olha, eu só assisti as 3 primeiras temporadas, e achei até legalzinho, mas pra mim não chega aos pés de Community, e sinceramente, acho meio exagerada essa fama toda que tem. Enfim, o legal é que em 2020 a Adult Swim fez 3 comerciais recriando cenas da série em live action, com Jaden Martell como Morty, e o próprio Christopher Lloyd como Rick, fechando assim um ciclo completo, com Lloyd interpretando um personagem que foi baseado em uma paródia de um personagem que ele interpretou pela primeira vez lá nos anos 80. Mas em geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova versão do vídeo, e até daqui 3 anos. Deixa só eu ajustar a data aqui no meu DeLorean e... prontinho. Muito obrigado por assistirem e eu te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau! I want to say hello to everybody involved in Tudu City. Sounds like a great project, and I would really like some time to see the Back to the Future documentary you've done. I'd love to see that. So carry on, and all I can say is, Great Scott! Hola, Julio, and the viewers of the YouTube channel Tudo Cine. Hope I said that right. I hope you enjoy
this video about Back to the Future. I don't know what it is, but I hope you enjoy it. Back to the Future has been a beautiful movie for me. My name is Leah Thompson. I play Lorraine McFly, old, young, old, older. And it's a great film. I'm glad that people are still watching it after 35 years. It's been a blessing to me. And thank you for being a fan. So have a good one. Muchas gracias. Hello, Julio Diaz and Tudo Cine. I think you have a great YouTube channel, and everyone needs to watch Back to the Future. And I'm Claudia Wells, Jennifer Parker in Back to the Future, and owner of Armani Wells Men's Resale in Studio City. God bless you. Thank you for the video, and I wish you the best always. How about a ride, mister? Hey, it's me, Goldie Wilson, and I just wanted to give a big shout out to the viewers on the Tudo Cine channel. And I wanted to ask you guys to make sure that you check out the Back to the Future video. Hey there, viewers. You know you are here from the Tudo Cine. Please watch the Back to the Future video, come on. You know that Julio is looking for you. Cause if you do, he might get someone to sing Earth Angel, Earth Angel. Will you be mine, my darling dear? Love you for all time. That's all we're gonna sing today. Hope to see you soon. Bye-bye. Hola, Julio. It's Darlene Vogel, Spike from Back to the Future 2, and Heather from The Ride. I wanted to give everybody a shout out on the Tudo Cine video channel on YouTube. Everything Back to the Future related on this fabulous channel. I hope everyone's watching and you get a ton of followers. It's really fun for me to watch because I get to see interviews from Chris Lloyd and Leah Thompson and Harry and everybody. So it's a great channel to watch and see your favorite celebrities that were in the movies and get to know them a little bit better 30-something years later. So I just want to say, if you're not going to watch his channel, I might have to come after you and grab you by the scrote. You know what I'm saying? So you better watch Tudo Cine channel on YouTube. See you later. Thanks, everybody. Hola, I'm Jeffrey Weissman. I played George McFly in Back to the Future 2 and 3, and I'm here to encourage you to go check out Tudo Cine over at YouTube. It's a documentary on everything Back to the Future, from the movies to the ride to the board games, the animated series. It celebrates everything Back to the Future. Check it out. Obrigado. Ciao.